Agora é oficial, Marino Inestrosa, atacante colombiano que estava jogando no Atlético Nacional e que inclusive tem passagens pela seleção da Colômbia, é o novo reforço do Vasco da Gama. O jogador deve assinar contrato com o Cruz Maltino por 4 anos e o Vasco vai pagar cerca de 32 milhões de reais pela contratação do atacante. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou sobre essa nova contratação do Vasco da Gama para a temporada de 2026? Eu particularmente gostei. Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vasco da Gama aguarda nas próximas horas chegar uma proposta milionária do Newcastle da Inglaterra pela contratação do atacante Ryan. Lembrando que o jogador já tem uma proposta na mesa do Bournemouth da Inglaterra, mas o Vasco ainda não aceitou e nem recusou a proposta. E aguarda essa nova proposta de um outro clube, que é o Newcastle, pela contratação do atacante vascaíno. Eu quero saber a sua opinião. Você vende o Ryan por qual valor? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E após 5 dias de lançamento da camisa 1 do Vasco da Gama com a Nike, a camisa do Vasco ela continua sendo a mais vendida do site da Nike. Olha o tamanho do Vasco. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos de chegar à marca de 30.800 inscritos. Então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza, pessoal? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre Inestrosa, atacante que é o novo reforço do Vasco da Gama. Claro, ainda falta assinar contrato com o Vasco e tudo mais, mas o que tudo indica é que o jogador vai vir ao Vasco da Gama por 4 anos. Então tá aqui, segundo informação de um jornalista lá de fora, o Uriel Lugt. Ele trouxe a informação que é o seguinte: Marino Inestrosa jogará em Vasco da Gama. Já foi alcançado um acordo com o Atlético Nacional da Colômbia para a compra de 80% dos direitos econômicos de Inestrosa. Então o Vasco está comprando 80% dos direitos econômicos do jogador. Os clubes, tanto o Vasco quanto o Atlético Nacional, já estão trocando documentos. O jogador, inclusive, viajaria nos próximos dias para assinar seu contrato de longo prazo. Então, provavelmente, Inestrosa deve chegar na próxima semana, ou talvez no final de semana, ao Rio de Janeiro, para poder, enfim, fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco. Cara, informação importante, e o CL Melo também colocou, junto com o Ger Garcia, jornalistas lá de fora. Fechado, o Vasco acertou a contratação de Marino Inestrosa. O ponta colombiano jogará no Brasil. O contrato é de 4 anos e o acordo é de 6 milhões de dólares por 80% do jogador. Então 20% fica com o Atlético Nacional e 80% fica com o Vasco. Então quer dizer, se o Vasco vender futuramente o Inestrosa por, sei lá, 100 milhões de reais, tô dando um exemplo, o Vasco vai ficar com 80% desse valor, 80 milhões. 20 milhões fica com o Atlético Nacional. Então, um bom negócio, excelente negócio. É um jogador que é uma joia do futebol colombiano, convocado para a seleção da Colômbia. Vai vir jogar com Andrés Gomes, com Carlos Cuesta, com Johan Rojas. Então o Vasco vai ter 4 colombianos no elenco. Vai estar quase formando um time de colombiano, né? Uma loucura. Mas para quem pergunta, pessoal, 6 milhões de dólares em real, vamos perguntar para Alexa. Alexa, quanto que é 6 milhões de dólares em real? 6 milhões de dólares são 32.173.000. Alexa, parou. Então tá aí, 32 milhões de reais é que o Vasco vai pagar pelo Inestrosa. Lembrando que é de forma parcelada. O Vasco não vai chegar com 32 milhões de reais e vai pagar à vista. Não, é de forma parcelada. O Atlético Nacional aceitou o negócio. Então é isso. O Vasco acertou a contratação de Marino Inestrosa. Falta o jogador vir ao Brasil, né, para poder assinar contrato e tudo mais. Eu acho que eu vou até mesmo ir lá no aeroporto para receber o jogador, fazer uma live aqui para vocês. Enfim, vamos aguardar aí, né, mas provavelmente Inestrosa vai chegar nos próximos dias ao Brasil para poder assinar contrato com o Vasco. Então tá aqui, ó. O Vasco avança para contratar Inestrosa e aguarda assinaturas para concluir a negociação. O clube se aproxima de acordo com o atacante, que não deve ir mais para o Boca Juniors.
O Vasco se aproximou da contratação de Marina Nestroza, atacante do Atlético Nacional. O jogador de 23 anos acenou positivamente para a oferta do clube carioca, que superou a proposta do Boca Juniors. Ainda não está tudo fechado, mas há troca de documentações para que o contrato seja assinado ainda nessa terça-feira. Então ele já vai assinar contrato com o Vasco nessa terça. O Atlético Nacional aceitou a oferta em torno de 5 milhões de dólares, perto dos 30 milhões por 80% dos direitos econômicos do atacante colombiano. A proposta do Vasco agradou mais o clube de Medellín pela porcentagem que ainda resta a eles. Então tá aí, Marina Nestroza é o novo reforço do Vasco da Gama. Ali tá falando 30 milhões, pessoal, de reais, né? Mas no caso é 32, porque o Vasco vai pagar de forma parcelada e aí tem aqueles juros, fica como 6 milhões de dólares, beleza? Então é isso. Importante essa informação de Marina Nestroza fechando com o Vascão. E aí tá aqui pra quem não conhece o jogador de 23 anos de idade, nasceu em Santiago de Cali, altura 1,70, joga como ponta direita, então chega ali pra brigar pela titularidade com o Andrés Gomes, ou pode até mesmo colocar o Andrés Gomes na ponta esquerda e Nestroza na ponta direita, tem várias opções, né? A realidade é essa. É um jogador que tem passagem pelo Pachuca, pelo Palmeiras, jogou pelo Columbus também dos Estados Unidos, e é onde ele estava hoje, que foi no Atlético Nacional. Na temporada atual, ele jogou, pessoal, nessa temporada 24 e 25, 56 jogos, fez 7 gols e 11 assistências. Lembrando que ele disputou Libertadores, cara, é um jogador que eu gosto, pra mim é uma baita contratação do Vasco da Gama. O Vasco que tá formando um ataque muito, muito bom mesmo. Então, o ataque do Vasco é algo ali pra gente se animar pra essa temporada de 2026, com toda certeza, tá? Ainda mais se o Ryan ficar. E falando sobre o Ryan, vamos lá ao Ryan. Tá aqui, ó, pessoal, a informação sobre Ryan, tá? Nossa joia, jogador que pode sair, ao mesmo tempo não pode, enfim. O Vasco quer a permanência dele até o meio do ano, mas ao mesmo tempo ele quer sair porque ele quer jogar no futebol europeu, quer jogar numa Premier League e tudo mais. Enfim, vamos lá a informação que tem sobre Ryan. O Vasco, pessoal, ele aguarda para as próximas horas, então daqui a algumas horas, uma proposta oficial do Newcastle da Inglaterra pelo atacante Ryan. Então é isso mesmo, o Vasco está aguardando uma proposta oficial do Newcastle da Inglaterra, um clube que tem muito dinheiro, né? Um clube que, inclusive, os árabes são donos do Newcastle, então, pô, dinheiro aqui não falta pra eles. A diretoria, ela trabalha com a expectativa de que os valores da proposta do Newcastle sejam superiores aos apresentados recentemente pelo Bournemouth. Lembrando que o Bournemouth fez uma proposta ao Vasco, né, pelo atacante Ryan. O Vasco ainda não aceitou e nem recusou. O Ryan já aceitou a proposta do Bournemouth e tudo mais. E o Vasco ali ainda não aceitou. Então tá nessa decisão, né? O Vasco, inclusive, o Bournemouth deu 2 a 3 dias de prazo pro Vasco aceitar ou não a proposta. E aí o Vasco tá aguardando essa proposta do Newcastle. Caso a proposta do Newcastle seja maior, superior ao do Bournemouth, o Vasco vai vender o Ryan pro Newcastle, obviamente. Há um acordo, pessoal, de cavalheiros entre o Vasco e o jogador para que apenas ofertas que agradam a todas as partes sejam levantadas adiante. Então quer dizer, se a proposta é boa pro Ryan, o Vasco também tem que ir nessa aí, né? Se for boa pro Ryan e ruim pro Vasco, o jogador e o Vasco tem esse consenso ali de que tem que ser bom para as duas partes. Tanto pro Vasco, tanto pro Ryan. E nesse caso, eu acho que o Vasco não vê uma proposta tão boa pra ele, né? O Ryan já vê uma proposta boa pra ele. Enfim, complicado, né? Internamente, existe a convicção de que a investida do Newcastle pode acontecer ainda hoje. Por isso, caso as negociações avancem, a tendência é que o jovem não seja relacionado para o clássico de amanhã contra o Flamengo. Então, olha aí, informação, cara, importante, muito importante pra gente saber. De que caso essa negociação avance, tanto com o Bournemouth, tanto com o Newcastle, é provável que o Ryan não seja relacionado nem mesmo até contra o Flamengo. Importante, né, cara? Parece que ele tá mais pra sair do que pra ficar. A real é essa, né? Sendo sincero com vocês. E aí tá aqui, ó, Newcastle tem interesse na contratação de Ryan e o Vasco espera a proposta. O atacante tem situação indefinida antes do clássico contra o Flamengo e é dúvida para o jogo.
O Newcastle é mais um clube interessado na contratação de Ryan, o atacante-alvo do interesse dos ingleses, que tem concorrência do Bournemouth também da Inglaterra nas negociações. O Vasco vive a expectativa de receber uma proposta do Newcastle em breve. O Ryan aceitou a proposta do Bournemouth para um contrato de 5 anos. Então quer dizer, é boa a proposta para o Ryan, fato é esse, e ele aceitou essa proposta. Agora falta o Vasco aceitar ou não, né? E aí, como tem um consenso entre o Ryan e o Vasco, tem que ser bom para as duas partes. Não adianta ser boa pro Ryan e ser ruim pro Vasco. Não adianta a proposta ser boa pro Vasco e ruim pro Ryan. Tem que ser boa pros dois, entendeu? Então tá aqui. Então o clube segue à espera por novas ofertas. A direção do Vasco recebeu a sinalização de que o Newcastle entrará na briga pelo atacante. O Bournemouth também já tem ciência do interesse do rival inglês. O Vasco tenta convencer a família e o staff do Ryan justamente a esperar por novas ofertas. O clube tem ciência do interesse do Bayern de Munique e também do Borussia Dortmund no atacante e espera que a proposta do Newcastle seja mais vantajosa financeiramente. Há um acordo de cavaleiros entre o Vasco e o Ryan que a gente acabou de falar, né? Então, cara, é isso. Importante essa informação. Eu prefiro que o Ryan se transfira pro Newcastle. Acho que no Newcastle é um clube que briga pela prateleira lá de cima, né? É um clube que disputa a Champions League. É um clube onde o Ryan vai receber mais oportunidades, né? Vai receber oportunidades como ele receberia no Bournemouth. Eu acho que no Bournemouth, por conta do Bournemouth tá muito mal na tabela, o Ryan receberia mais oportunidades do que no Newcastle. Mas, cara, o Ryan é craque. O Ryan joga muita bola. E tenho certeza absoluta que ele receber 1, 2 oportunidades no Newcastle, ele vai convencer o treinador da equipe deles lá de que ele é titular, de que ele vai chegar pra brigar pela titularidade. Então, cara, é isso. O Ryan tem potencial pra jogar no Newcastle, potencial pra jogar em qualquer equipe, né? Essa é a informação. E aí tá aqui, ó, Ryan joga contra o Flamengo. Enquanto o Vasco aguarda as ofertas pelo Ryan, o clube se prepara para o Clássico dos Milhões, desta quarta-feira. O atacante fez trabalhos na academia nesta segunda-feira e não foi a campo. O jogador é dúvida para a partida contra o Flamengo. Há uma corrente na direção do Vasco que acredita que a proposta do Newcastle pode chegar ainda nesta terça-feira. Por isso, se houver negociações em andamento entre os clubes, a tendência é de que o jogador fique fora do Clássico contra o Maricá, enquanto o Vasco e Bournemouth discutiam valores. O desejo do staff do atacante era que ele fosse a campo, mas o Ryan pediu para jogar. Então, né, que ele não fosse a campo, na verdade. Então, quer dizer, o staff do Ryan queria que o Ryan não fosse a campo contra o Maricá, mas o Ryan, ele quis jogar aquela partida. Enfim, vamos aguardar as próximas situações sobre Ryan, mas fato é um jogador que parece estar muito mais próximo de sair do Vasco do que permanecer, né? A realidade é essa, infelizmente. O Ryan, pra mim, cara, teria que ficar até o meio do ano ali, seria muito importante pro Vasco, e ainda o Vasco ia ter muito mais tempo pra poder contratar outro jogador, né, pra suprir a saída do Ryan. Eu não vejo o Brenner como um substituto imediato do Ryan, de coração. Acho que o Brenner tem potencial sim, mas não vejo do mesmo potencial do Ryan, ou perto do potencial. Acho que o Vasco teria que buscar um novo centroavante, né, no mercado. Enfim, e tem a Copa do Mundo também, né? O Ryan pode se valorizar cada vez mais durante essa Copa do Mundo, caso ele seja convocado, né? Lembrando que o Ryan tá na lista de pré-convocação ali do Ancelotti para esses próximos amistosos. Então tem chance gigante ali do Ryan ser convocado pelo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira. Se for bem, tem chance de ser convocado para a Copa do Mundo. E ali, obviamente, ele vai se valorizar muito. Tu já imaginou o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo com um gol do Ryan, o Ryan sendo uma estrela da Copa? Irmão, o Vasco vende por 100 milhões de euros o jogador, com toda a certeza. Então, é isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas é isso. O Ryan parece estar mais fora do Vasco do que dentro. A real é essa. Bom, pessoal, e fato curioso também pra gente poder falar é sobre a camisa do Vasco, né? Tem 5 dias que a camisa do Vasco ela foi lançada oficialmente, né? No site da Nike, nas lojas do Vasco. E, cara, ela segue como o produto mais vendido de todo o site da Nike. Cara, olha o tamanho do Vasco, né? É impressionante o tamanho do Vasco da Gama, o quanto que o Vasco é gigante. É uma marca tão poderosa, tão gigantesca como a Nike é. E o Vasco tem a camisa mais vendida durante esses 5 dias aí, né, de lançamento. Então, cara, é isso. Beleza?
Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Ajuda demais o nosso conteúdo. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu recebi direitos autorais de um fotógrafo, porque eu usei uma foto do Inestrosa. Então, acabou que eu recebi esses direitos autorais. Se eu tomar mais 2 direitos autorais, eu perco o meu canal, infelizmente, né? Infelizmente tem gente mal intencionada na internet, ou em qualquer lugar do mundo, né? E esse fotógrafo é um deles. O cara tá me pedindo R$2.000 pra poder liberar meus direitos autorais, né? Os direitos autorais do meu canal. Enfim, tem muita gente ruim nesse mundo, a real é essa. Tamo junto, galera. Deixa seu like aí, apoia a gente que é importante, ajuda demais. Postei um vídeo também mais cedo. O YouTube acabou não mandando tanto e é muito por conta dos direitos autorais. Então você ajuda demais divulgando nosso conteúdo para mais pessoas. Tamo junto? É isso, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!